Olá, me chamo Valdir Peixoto, sou psicólogo e vou trabalhar com vocês o módulo de Relações Institucionais na Gestão Escolar. Para trabalhar esse módulo, vamos dividi-lo em 3 aulas. Na aula 1, nós vamos trabalhar o conceito de cultura e clima organizacional com foco no fortalecimento das ações. Na aula 2, nós vamos apresentar a comunicação eficaz enquanto uma importante ferramenta de gestão. Na terceira aula, nós vamos trabalhar a inteligência emocional e as implicações dessa inteligência para as relações institucionais. Iniciando a primeira aula, nós vamos entender o conceito de cultura organizacional. A cultura organizacional ela pode ser definida como uma força social que controla padrões de comportamento organizacional, modelando cognições e percepções de significados e as realidades que os membros experimentam, fornecendo assim energia efetiva para a mobilização e identificando quem pertence e quem não pertence. Em outras palavras, cultura organizacional significa a forma costumeira e tradicional de se pensar e de fazer as coisas dentro de uma instituição. Dentro da realidade escolar, a cultura escolar ela vai dizer respeito às formas de organização, valores, saberes e as diferentes práticas estabelecidas e compartilhadas no interior das escolas por todas as pessoas que a compõem, sejam elas servidores, professores, alunos, familiares e a comunidade ao redor. Se atentem para o slide que vai aparecer para vocês e vocês vão perceber que a cultura escolar ela vai definir basicamente 3 aspectos dentro da escola. O primeiro é crenças e valores, ou seja, no que é que se acredita nessa escola. Qual é o modelo de aluno, qual é o modelo de aprendizagem. O segundo aspecto definido pela cultura escolar vai ser os significados, ou seja, a forma como as pessoas que compõem essa escola vão interpretar as coisas e as situações. O terceiro aspecto, ele vai dizer respeito à forma de entendimento, ou seja, como as coisas são feitas, quais são as ferramentas de trabalho, como é a metodologia aplicada por aquela determinada escola. É importante a gente se atentar de que a cultura escolar ela é um processo construído. Então ela é construída, sustentada e dessa forma ela também pode ser modificada através das interações sociais. Ou seja, a partir da forma como as pessoas se relacionam, a troca de informações entre essas pessoas vai definir a cultura escolar daquele ambiente. De forma mais resumida, a cultura escolar ela pode ser definida como o modo de ser, o jeito de ser daquela escola. E, a partir disso, a gente entende que cada escola ela vai apresentar uma cultura específica. Existem escolas que são mais abertas, que são mais flexíveis, existem outras escolas que são mais fechadas, mais resistentes às mudanças. E tudo isso diz respeito à cultura organizacional. Essa cultura organizacional ela vai apresentar alguns aspectos positivos, né? Através dela, a gente consegue promover um senso de pertencimento à instituição. É se identificando com esses aspectos da cultura que as pessoas vão se sentir pertencentes àquele grupo específico. E esse senso de pertencimento ele vai facilitar o comprometimento das pessoas, tendo impacto na motivação para o trabalho. Ao mesmo tempo, a cultura organizacional ela também pode apresentar alguns aspectos negativos, como, por exemplo, se tornar o que a gente chama de institucionalizada, ou seja, cristalização das práticas daquela escola. Essa cristalização ela é negativa no sentido de que ela pode servir como uma barreira às inovações e como uma barreira à diversidade naquela escola. Ou seja, é aquela famosa frase de que aqui sempre foi feito dessa forma e vai continuar assim. E isso impede que a escola ela acompanhe as mudanças ocorridas na sociedade. Atente-se novamente ao slide que vai aparecer para vocês. Nele consta os diferentes tipos de cultura organizacional identificados na literatura. Ao todo, são 7 tipos de cultura. A cultura orientada para a função, a cultura orientada para o poder, a cultura orientada para a tarefa, a cultura orientada para a equipe, a cultura orientada para as pessoas, a cultura orientada para o processo e a cultura orientada para a inovação. Cada uma dessa orientação de cultura ela vai ter características específicas. No material de apoio de vocês está descrito detalhadamente cada aspecto e o que caracteriza cada tipo dessa cultura. É importante que vocês reflitam como cada tipo dessa cultura vai influenciar o comportamento das pessoas. E também que vocês reflitam de que esse impacto é importante para você, gestor, né?
compreender e intervir sobre ele, identificando quais são os aspectos dessa cultura que estão sendo favoráveis para se atingir os objetivos desejados e quais deles estão sendo disfuncionais dentro daquele contexto. Entendam que nenhuma escola vai apresentar um tipo de cultura pura. A tendência é que a gente encontre sistemas organizacionais mistos, ou seja, uma escola que apresente diferentes aspectos desse tipo de cultura. E o mais importante de tudo para a gente entender é que a cultura organizacional ela promove efeitos específicos nas pessoas que compõem a escola. Por exemplo, numa cultura orientada para o poder, as pessoas tendem a se tornar mais competitivas, posto que o poder ele é o elemento central nesse tipo de cultura. Então, com o aumento dessa competitividade, existe uma probabilidade maior de motivar pessoas que são estimuladas ao desafio, mas também existe uma probabilidade maior de haver desavenças, de haver conflitos entre as pessoas em nome dessa competitividade, afetando a forma como as pessoas percebem e se sentem em relação ao ambiente escolar. Entendendo o conceito de cultura organizacional, a gente pode entender um pouco melhor da questão de clima organizacional. São conceitos que estão relacionados entre si. Enquanto a cultura ela vai dizer respeito a essas formas habituais de se pensar e de se fazer as coisas dentro da escola, o clima organizacional ele vai fazer referência à percepção coletiva e compartilhada que as pessoas constroem sobre a organização e o ambiente no qual realizam suas atividades. Ou seja, é aquele senso comum coletivo que é construído sobre aquela escola. Por exemplo, as pessoas que trabalham em determinada escola, elas são pessoas felizes, são pessoas interessadas. O aluno que estuda naquela escola, ele é um aluno aplicado, porque lá ele é exigido. Ou o contrário, olha, naquela escola as coisas correm soltas, né? Não é muito rígido, então os alunos ele têm um nível de aprendizado mais baixo. Quando o clima organizacional ele se dá de uma forma positiva, ele tende a promover a construção de um ambiente estimulante e acolhedor. Esse tipo de ambiente ele vai ser favorável a movimentos de cooperação entre os membros e de motivação das pessoas que fazem parte. No sentido oposto, quando o clima organizacional ele se dá de uma forma negativa, ele tende a construir um ambiente ameaçador, apático ou caótico. Esse tipo de ambiente não é favorável a movimentos de cooperação e de integração entre os membros. Para a gente entender um pouco melhor a relação entre cultura e clima, vou pedir para que vocês observem o slide que está aparecendo na tela para vocês, certo? Nele é possível observar de que a cultura organizacional ela se refere a um elemento mais estrutural. Ela se expressa em grande parte em um nível pouco perceptível ou visível. Ou seja, as pessoas sentem a influência dessa cultura, mas elas não conseguem estar sempre conscientes disso. Dessa forma, o clima ele vai surgir como uma forma como as pessoas lidam com os aspectos da cultura, encontrando-se mais aparente nos comportamentos manifestos. Ou seja, o clima organizacional ele vai ser construído a partir da forma como as pessoas lidam com a cultura estabelecida em determinada escola. Ele tende a ser mais visto e mais aparente para você, gestor. E aí existem algumas condições. A gente entendeu de que a cultura organizacional ela vai ter um efeito e o clima vai surgir em decorrência da forma como as pessoas lidam em relação a esses aspectos da cultura, mas existem algumas outras condições que podem interferir no clima organizacional, como, por exemplo, a escolha da equipe, o significado pessoal que as pessoas têm daquele espaço e do trabalho, o estilo de liderança adotado pelo gestor, e isso é importante para você prestar atenção, as oportunidades de participação pessoal de cada membro, né, as condições econômicas da empresa, a avaliação e remuneração da equipe e a própria estrutura organizacional, se ela tem maior abertura ou se ela tem uma menor abertura. O que é importante para você enquanto gestor perceber sobre o clima organizacional? A gente viu que o clima é uma manifestação aparente, através dos comportamentos das pessoas, da cultura organizacional. Então, se atentando ao clima, você vai ter acesso a informações válidas que vão te sinalizar aspectos da cultura que estão sendo funcionais ou não para os seus objetivos. Então, é papel do gestor a gestão do clima organizacional. E como essa gestão pode ser feita? No material de apoio vocês vão poder encontrar algumas dicas e sugestões de como isso pode ser realizado, mas aqui nessa aula eu vou ressaltar duas que são principais.
A primeira delas é tendo noção da relação existente entre clima organizacional e o estilo de liderança adotado. Estilos de liderança autoritários ou permissivos, eles tendem a estimular um clima negativo entre as pessoas na escola, enquanto que estilos de liderança mais participativos ou apoiadores, eles tendem a estimular um clima mais positivo. Uma outra forma de você, gestor, poder trabalhar a gestão do clima organizacional é a partir da aplicação de um instrumento de pesquisa de clima organizacional. Esse instrumento ele serve para mapear aspectos críticos que configuram o momento motivacional da escola, possibilitando assim criar estratégias para lidar com os focos de problemas. Exemplos desse tipo de instrumento podem ser aquelas pesquisas de satisfação, pesquisas de condições de trabalho, certo? Algumas variáveis que podem ser aferidas a partir desse tipo de instrumento são, por exemplo, a integração interpessoal, ou seja, como as pessoas estão percebendo as formas como elas se relacionam, a comunicação institucional, como é que ela está se dando, se há abertura ou se não há abertura, participação em processos decisórios, o estilo gerencial e até as próprias condições físicas do ambiente da escola. A partir dessas variáveis, você tem condições de pensar em estratégias de fazer mudanças para afetar o clima organizacional. E o mais importante disso é de que esse tipo de instrumento ele constrói também um canal de comunicação entre você e as pessoas que compõem a escola.